Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salve o Corinthians. Estamos aqui para falar sobre Corinthians 2, Platense 0. Finalmente, né? Depois de 9 jogos sem vitória, depois de derrubar um técnico, depois da chegada de um novo técnico com novas ideias e novas cobranças, finalmente a equipe do Corinthians tomou vergonha na cara e finalmente vencemos uma partida depois dessa sequência desgraçada, né? A gente pode dizer assim, de 9 jogos sem vitória, né? Só com derrota e empate. Bom, vamos falar desse primeiro jogo na Libertadores, que tem muitas coisas positivas e algumas coisas também que são negativas, mas também que não são o fim do mundo, tá? Não são o fim do mundo também, de jeito nenhum. É só o primeiro jogo do Fernando Diniz, é só o primeiro jogo dessa equipe numa nova metodologia. Bom, vamos falar do começo do jogo. O primeiro tempo foi um nada, né? Praticamente, não teve nada, literalmente nada, tá? Não aconteceu nada. O Corinthians não chutou no gol. Teve uma finalização, até para não ser injusto, teve a finalização do Yuri no final do primeiro tempo, que ele chutou em cima do goleiro, foi a melhor chance que o Corinthians tinha feito, e eu tinha imaginado que seria a melhor chance que foi desperdiçada, né? Na minha cabeça eu falei, meu Deus, o Yuri perdeu esse gol e a gente pode precisar dele no futuro, né? E pode ter custado a vitória, né? Pelo menos eu imaginei assim, até porque o Corinthians estava jogando nada, nada, absolutamente nada. O primeiro tempo foi, não vou falar de domínio também, porque o Platense é um time muito fraco, mas se fosse um time um pouco mais forte, o Corinthians tinha tido muitos problemas, tá? Porque tomou pressão, tomou finalização do Platense e não conseguiu finalizar. Então foi o primeiro tempo bem morno, que a gente conseguia ver aspectos do dinizismo, né, acontecendo. O Diniz, o time saía tocando bola, né, teve algumas triangulações maneiras, legais, que funcionaram, como por exemplo no lance de perigo do Yuri, mas que não funcionaram, não foram efetivas, né, não tivemos chances perigosas de gol. A gente não conseguia, o último toque não era efetivo, a gente não conseguia chegar no gol, né? Até que a gente chegou e o Yuri desperdiçou no final do primeiro tempo. A gente tem a pausa para hidratação, né? Que o Diniz ele cobra e tenta ajustar o que ele quer para o jogo. E nesse momento é muito importante porque a gente vê que a mentalidade do Diniz continua a mesma e que ele, mesmo com um treino só, ele quer colocar isso na mentalidade dos jogadores. Então ele falou: ó, se aproxima, se errar, foda-se, né? Vamos aproximar, vamos sair jogando, vamos ter coragem, tudo mais. Então, todo aquele discurso que a gente teve nos outros times do Diniz e a gente teve na coletiva dele se manteve, né, na pausa para hidratação. Então a gente teve uma cobrança, não uma cobrança tão efusiva igual a gente tinha em outros times, por exemplo, porque o trabalho está começando, então não tinha por que ele cobrar o time também de uma maneira extrapolada, mas a gente teve a cobrança, né? A cobrança aconteceu e ele pediu para que o time saísse jogando, pedisse para que o time tivesse mais coragem e que se errar, foda-se, né? Se errar, paciência, vamos tentar de novo. Essa é a metodologia do Diniz e eu curti muito isso, tá? Curti muito. Eu já vi, eu já falei para vocês aí que eu concordo com a escolha do Diniz. Para mim foi a melhor escolha. Caso você não viu, eu vou deixar o link do vídeo passado na descrição, o vídeo de ontem, tá? Que eu falei sobre a contratação do Diniz. E lá eu falo por que eu acho que o Diniz é a melhor escolha para o Corinthians. Foi a melhor escolha nesse momento para o Corinthians. E essa questão dele cobrar, dele pedir o que ele quer, dele dar as instruções, de parecer realmente a gente ter um técnico querendo ganhar e com vontade. Parecia que a gente não tinha isso com o Dorival, né? Parecia que o Dorival estava muito acomodado, o time estava muito acomodado também com o Dorival, não estava satisfeito e conseguiu o que queria. Como eu disse no vídeo de ontem, eles conseguiram o que queriam e agora eles arrumaram para a cabeça, porque eles trouxeram um técnico que vai cobrar eles, que vai treinar eles, vai fazer eles correr, e se eles não apresentarem um bom futebol, a torcida vai cobrar eles e não o técnico dessa vez, né? Então, o time do Corinthians conseguiu arrumar para a cabeça. E mais uma vez o Diniz já mostrou isso em apenas um jogo, né? E com o treino,
A verdade é que a gente não podia esperar muito dele. A gente não podia esperar o dinizismo acontecendo, o Corinthians saindo para tocando a bola lá de trás, o Hugo utilizando os pés. Então eu acredito que em certos momentos o time fazia o que dava, né? Acho que as ações automáticas da cabeça dos jogadores eram de chutar a bola para frente de qualquer jeito porque não vai dar para sair tocando. Eles ainda têm esse medo dentro deles e o Diniz ainda vai corrigir isso. Com o tempo, com o trabalho, né? Ele vai corrigir isso aí. Mas funcionou. Por mais que tenha sido estranho essa tentativa de mudança de estilo, funcionou, né? Quando precisou sair jogando, eles tentaram e quando não conseguia, chutava para frente e via no que dava, né? E realmente funcionou. Agora eu quero falar sobre a mudança que o Diniz fez, né? O Diniz voltou com aquele esquema do Ramon Dias, que inclusive estava na arquibancada, né? Ramon Dias estava assistindo o Corinthians. Será que ele tá com saudade? Né? O filho dele quase veio, né? E se ofereceu, foi com, foi, né? Eles foram atrás do Emiliano para ver se ele talvez viesse treinar o Corinthians. Loucura, né? Loucura. Não, não é o momento, né? Para aposta. Mas o Ramon estava assistindo e o Fernando Diniz usou o esquema do Ramon. Um 4-4-2 losango com o Bidon e o Garro jogando junto. Coisa que perguntaram para ele na coletiva de apresentação e ele falou que ele teria que ver. Ele teria que ver se daria para jogar os dois juntos. O primeiro jogo, os dois jogaram juntos. Mas a mudança que teve no Corinthians e que eu bati o pé, eu vou ser sincero com vocês, eu bati o pé, foi a mudança de colocar o Kaique no ataque junto com o Yuri Alberto. Eu não gosto, tá? Não, peraí, vou voltar. Eu não gostava do jogador Kaique, tá? E não é por birra ou por pegar no pé dele, não. É porque eu não via ele apresentando o futebol, eu não via ele entregando algo para o Corinthians. Os únicos momentos que ele foi eficiente ou que ele fez alguma coisa foi na Copinha, que ele fez aquele golaço contra o Cruzeiro na final. Inclusive eu estava assistindo, eu lembro exatamente como foi. Eu lembro exatamente onde eu estava. Então eu estava acompanhando, eu vi e falei, caramba, talvez um futuro craque está surgindo aqui. E não foi isso que aconteceu. Eu acho o Dieguinho melhor que ele. Eu acho alguns outros ali que tem no banco melhor que ele também. Então eu não escolheria. Eu começaria inclusive com o Lingard de atacante. Mas eu entendo que para o Fernando Diniz ele precisava de dois atacantes velozes, né, para ir no contra-ataque e atacar as linhas do Platense. E o que eu vou falar? Eu vou chegar aqui com a cara de otário que eu tenho e vou falar assim, deu certo. O Diniz tem estrela. Inclusive, quando eu tava assistindo o jogo nessa televisão aqui, eu virei e falei, caramba, depois do golaço que ele fez, né? Inclusive, já quero dizer isso, eu não colocaria o Kaique e ele fez um golaço. Ele tropeçou, ele caiu sozinho, ele perdeu bola, ele estava fora de posicionamento completamente, inclusive o Diniz várias vezes cobra ele para se posicionar certo, mas a chance que ele teve efetiva, ele encobriu o goleiro e fez um golaço. O que eu vou falar? Eu vou chegar aqui e falar que o moleque é ruim? Não. Eu vou aqui chegar e criticar o moleque? Não. Porque hoje ele entregou. Hoje ele foi um pequeno lampejo do que ele foi na base. Ou do que ele fez naquela final contra o Cruzeiro. Ele mostrou uma habilidade. Ele fez um gol parecido contra o Capivariano, mas só também, né? Um time como o Capivariano também, time pequeno, numa rodada de Paulista que tava com o time reserva. Então, não significava muito, né? E agora, no primeiro jogo de Libertadores, o moleque entrar e fazer um gol daquele que ele fez, ter a frieza para carregar a bola e cavar na saída do goleiro, poucos fariam isso, tá? Então eu tenho que dar os méritos, parabéns ao Kaique, meu xará, inclusive, né? Tomara que ele mude, né, de comportamento, mude de postura e continue fazendo gols. Enquanto ele continuar fazendo gols, eu vou chegar aqui e falar parabéns. Mas, se ele continuar fazendo jogos igual ele fez com o Dorival, por exemplo, igual ele fez contra o Flamengo, que ele entra e é um a menos, eu vou chegar aqui e vou criticar. Mas hoje, mesmo eu não gostando da escalação e mesmo eu não colocando ele no meu time titular, se eu fosse o técnico, se fosse a minha escolha, eu tenho que chegar aqui e falar parabéns, porque ele foi e na tentativa, na única chance que ele teve, ele fez gol. Então, hoje, sobre o Kaique, o jogador Kaique, eu não tenho que falar, somente parabenizar.
Inclusive ele deve estar na capa e deve estar no título também, né? Porque ele foi realmente o destaque, né? Quando precisou dele, ele tirou um coelho da cartola e fez o gol, abriu o placar e depois deu a tranquilidade que o Corinthians precisava. E foi o Hero of the Match, né? O herói do jogo, o herói da partida foi o Kaique. Ganhou como melhor em campo. Muito, muito bom pro moleque conseguir confiança e pra sequência dele também. E que estrela do Diniz, hein? Puta que pariu. Fernando Diniz realmente tem o toque de Midas com os moleques, né? Onde ele toca, vira ouro. Fez isso com o John Kennedy, fez isso com o Gabriel Sara, fez isso com Tietê na época do Audax, fez isso com muitos outros moleques e fez com o Kaique de novo. Eu sei, é só um jogo, às vezes a gente tá um pouco eufórico com tudo que aconteceu, mas por que não se animar? De novo, eu vou torcer contra o Diniz? Não, eu sou corintiano, eu torço pro Corinthians. Enquanto o Corinthians continuar ganhando e vencendo com o Diniz no comando, eu vou estar feliz. Então, é isso. Depois do primeiro gol, o Corinthians começou a chutar mais bola para frente, começou a se livrar um pouco da bola porque queria o resultado. Inclusive o Diniz falou: o que der para fazer vocês fazem, chuta a bola para frente mesmo se puder, se quiser, se não vê como sair jogando, e faz o que vocês acharem melhor. Porque ele queria sair com o resultado. Ele queria sair vitorioso para acabar com essa má fase e começar o trabalho da melhor forma possível. E foi melhor ainda do que o esperado. Foi melhor ainda do que o encomendado, né? Saiu melhor que a encomenda, porque logo depois o Corinthians consegue roubar uma bola no campo de ataque e o Garro consegue enfiar uma bola pro Yuri Alberto, que não perdoa e marca mais uma vez, né? Yuri Alberto pode errar gols na cara, como ele fez no primeiro tempo, mas ele sempre aparece, né? Fez gol em todas as finais. Se eu não me engano, ele só não fez contra o Flamengo naquela Copa do Brasil de 22, mas em todas as outras finais que ele disputou, ele fez o gol e ele é o nosso protagonista. Então, assim, o Garro voltar a dar assistência também é muito importante e também, para deixar ainda mais tranquilo, faz o segundo gol e o Corinthians tranquiliza, começa a tocar bola, o dinizismo começa a aparecer de novo, as substituições entram, né? O Carrilho entra no lugar do André, o Lingard entra também, Pedro Raul, o Alan. Então, o time, o banco de reservas, que é um banco muito melhor do que o Dorival tinha, começa a entrar em ação. E mesmo com 2-0, mesmo com o resultado garantido, entre aspas, o Corinthians começa a tocar bola, começa a trabalhar, começa a criar mais chances ainda e tranquiliza o jogo. E finaliza o jogo, ganha o jogo, né, os 3 pontos. E na sua estreia da Libertadores de 2026, o Corinthians começa vitorioso. Bom, próximo jogo é contra o Palmeiras no domingo. Espero retornar aqui feliz no pós-jogo. Espero que o Diniz consiga fazer mais um jogo seguro como esse. Espero que ele consiga colocar um pouco de prática, em prática do que ele quer. Eu espero que ele tenha um pouco mais de tempo agora e que os jogadores comecem a entrar um pouco mais na mentalidade dele e no estilo dele de jogar. Quero ver, tô curioso para ver o Corinthians de Diniz contra o Palmeiras. Mas já digo, se perder, não é o fim do mundo, tá? O Palmeiras é um time que já vem com o mesmo treinador há anos, já vem com uma metodologia. Tudo bem, empatou na Libertadores na estreia, eles estão pressionados, né? E vem pro derby pressionado, porque o derby é o derby, todas as torcidas querem ganhar. Mas o Corinthians vem um pouco mais leve com essa vitória, tira um peso das costas, e eu espero que com a ideia de jogo do Diniz um pouco mais fresca na cabeça dos jogadores, espero que eles tenham tempo para trabalhar e para se adaptar ao que o Diniz quer, tá? Então, vitória muito importante, 2-0 para começar a Libertadores com o pé direito. E agora vamos pro domingo, derby, e espero que a gente tenha um bom jogo e quem saia vitorioso também. Durante a semana, durante o fim de semana eu volto, talvez no sábado ou até no domingo antes do jogo, mas eu acho que no sábado eu volto com o pré-jogo para vocês de Corinthians e Palmeiras, tá? Para falar sobre escalação, para falar sobre treino e para falar sobre tudo que sair durante esses dias também. Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou sobre o jogo, o que você gostou, o que você não gostou e se eu esqueci de alguma coisa. Se inscreve, ativa o sininho e vem comigo. Tamo junto, até domingo ou até sábado com o pré-jogo
e vai Corinthians. O dinizismo começou, rapaziada. Vocês gostem ou não, começou o dinizismo. Saúde a todos. Vamos comemorar.